Lucas capítulo 13, versículo 22. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Caminhando para Jerusalém, alguém lhe perguntou: Senhor, os que são salvos são poucos? Respondeu-lhes: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa tivesse levantado, fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos, bebíamos contigo e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vens, não sei quem sois. Afastai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro, ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vós excluídos. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Glória a Deus! Aleluia! Jesus estava aqui andando, caminho de Jerusalém, percorrendo todas as cidades. Jesus não ficava condicionado a um tempo de quatro paredes. Jesus andava pregando o evangelho de cidade em cidade, de lugar em lugar, de praça em praça, de rua em rua. Jesus pregava o evangelho. Jesus não ficava preso a templo. Jesus andava, porque a igreja do Senhor anda pregando o evangelho. Ela não fica presa dentro de uma denominação. Ao contrário, a verdadeira igreja, ela anda, ela sai fazendo ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ide. Ele manda ide, quer dizer, você tem que ir, você não tem que ficar parado. Só que perverteram a palavra do Senhor. Hoje as pessoas acham que estão fazendo a obra do Senhor dentro de quatro paredes. Não é dentro de quatro paredes que se faz a obra. A obra é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Será, é uma promessa. Há uma condição para isto. Aquele que crê será salvo. Marcos 16, 15. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Não vai ser, já está. Não existe esse negócio. Vai ser, não, já está. Se não crê, já está condenado. Porque Marcos 16, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17 fala: a condenação é esta, porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esta é a condenação. A condenação está aqui, ó. Bíblia, palavra de Deus. Esta é a condenação. A condenação é esta: todo aquele que crê em mim, como diz a Escritura. João 7,38. Como diz a Escritura. Glória a Deus! Então, para você crer em Jesus Cristo, tem que ser de acordo com esta Escritura. Não é com o que o pastor fala, não é com o que o padre fala, não é com o que o diácono, o ancião, seja quem for, fala. É com o que Jesus fala. Aquele que crê em mim, de acordo com a Escritura.
Então não é de acordo com a teologia, não é de acordo com o que o Edir Macedo fala, não é de acordo com o que o Malafaia fala, o R.R. Soares fala, o Papa fala, o Padre fala, é de acordo com o que Jesus falou. Aleluia. Porque o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48, Jesus falou: eu não vim para julgar o mundo, porque já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho pregado, esta há de julgar o homem no último dia. Glória a Deus. Está aqui a palavra. Está aqui a palavra do julgamento. Está aqui nas minhas mãos. Está na tua casa, muitas vezes, empoeirada. A palavra do julgamento está lá na tua casa. Porque Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, Jesus falou: não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Está aqui a justiça. Glória a Deus. Ela foi completa em Jesus Cristo. Ele, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Palavra. Amém, Jesus. A palavra materializada na carne de Jesus Cristo, transformada, verdadeiro pão, verdadeiro alimento. A mesma palavra que falou Deus para Moisés no capítulo 8 de Deuteronômio. A mesma palavra. A mesma palavra que Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 3 em diante, quando ele foi tentado pelo diabo. Glória a Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Você não vai ouvir a palavra da boca de Deus, da boca do homem. É da própria Escritura. Está aqui a boca de Deus falando com você. A própria palavra que eu tenho pregado, esta há de julgar no último dia. Aleluia, Jesus. Então estava Jesus ensinando, andando, pregando o Evangelho, cidades, aldeias, templos e sinagogas. Aleluia, verdade. E alguém interrogou Jesus e falou para ele: quem será salvo? Quantos? São muitos ou são poucos? Jesus respondeu: muitos, muitos procurarão entrar por esta porta, mas não encontrarão. Sabe por quê? Porque muitos estão dentro de quatro paredes, de templos, mas ainda não encontrou a palavra. Ainda não encontrou esta porta. Ainda não encontrou este reino. Porque o reino do Senhor não é comida nem bebida, é poder no Espírito Santo. Muitos naquele dia vão me dizer, muitos pastores, muitos padres, muitos presbíteros, diácono, evangelista, até eu mesmo, se não permanecer. Senhor, Senhor, não preguei a tua palavra, não profetizei a tua palavra, eu não expulsei demônio em teu nome, eu não fiz milagres, maravilhas. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Você sabe o que significa iniquidade? Pecado. Pecado consumido. Um pecado, um ato feito pela própria vontade do homem. Iniquidade. Um ato pensado. Porque existem pecados voluntários e involuntários. Pecado involuntário, quando o homem não conhece. Então, ele está pecando involuntariamente, sem conhecer. Será condenado. Mas a condenação, o castigo é menor. Mas o pecado voluntário, o homem peca sabendo. Você sabe que se prostrar diante de uma imagem é pecado, mas continua. Você sabe que mentir é pecado, mas continua mentindo.
Pecado voluntário. Você sabe e continua praticando. É por isso que Jesus falou: muitos vão procurar entrar por esta porta e não vão entrar. Aleluia, Jesus. Jesus falou uma parábola no Evangelho de Mateus, capítulo 25. 10 virgens, 10 pessoas, 10 igrejas. Porque a igreja não é aquilo de 4 paredes. Igreja é pessoas, templos, pessoas vivas, templos e morada do Espírito Santo. Porque o salmista Davi fala nos Salmos que os mortos não podem louvar ao Senhor. Glória a Deus, verdade. Só os vivos. Deus, o próprio Jesus Cristo falou no Evangelho de João: deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Como que o morto enterra outro morto? Morto espiritual e morte carnal. Glória a Deus. O que tem de pessoas mortas no mundo, andando como zumbi, não se pode nem contar. É tanto. É como a areia da praia do mar. Pessoas mortas. Mortas. Porque tem o nome de vivo, mas está morto. É o que o Senhor falou para aquela igreja lá de Laodiceia. É o que o Senhor falou para a igreja de Sardes. Diz que tem o nome de que está viva, mas está morta. Diz que está vivo, mas está morto. Morto espiritual. Morto nos vossos pecados e delitos. Morto. Então Jesus falou para aqueles que perguntou para ele: Senhor, são poucos os que serão salvos? Jesus respondeu: muitos procurarão entrar por esta porta, mas não vão encontrar. Glória a Deus. Muitos estão andando neste caminho, mas o destino não vão chegar. Sabe por quê? Porque se você não tiver alicerçado na rocha, que é Cristo, o alicerce da casa, Cristo, você não vai permanecer. Por isso que o apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6 e diante. Ele fala que aquele que está de pé vigie para que não caia. Aquele que pensa está de pé. Amém. Pensa está de pé. Vigie para que não caia. Ele está falando para pessoas que estão firmadas, que estão caminhando, que estão trilhando a salvação. Vigiem para que não caiam. Porque se cair, a queda é terrível. É por isso que Jesus falou: muitos procurarão entrar e não vão entrar. Sabe por quê? Porque muitas vezes estão buscando de homens. Muitas vezes não estão buscando do Espírito Santo. Não estão buscando na palavra. E quando chegar, quando a trombeta tocar, não vão ouvir. Sabe por quê? Porque confiaram a vida inteira em homens. Depositaram a confiança em homens. E vão se decepcionar quando ouvir o Criador falando com a própria boca: eu não te conheço. Glória a Deus. Você até pregou a minha palavra. Você até louvou em meu nome. Você até falou de mim. Amém, Deus. Você profetizou. Você falou em línguas. Você falou em mistério. Você fez tudo que a minha palavra falou. Mas você nunca se apartou do pecado. Aleluia. Você nunca se apartou da iniquidade. O pecado foi sempre o que te agradava. É o que Jó fala. O pecado é como um favo de mel.
doce. Mas a sepultura é amargo. Porque é a amargura da alma. O que é que você está plantando? Que tipo de semente você está plantando? Porque todos plantamos para um dia colher. O apóstolo Paulo fala: aquele que planta na carne, colherá da carne. Aquele que planta no Espírito, colherá do Espírito. Amém, Jesus. Aquele que planta o pecado, colherá o fruto do pecado. Qual é o fruto do pecado? O salário do pecado é a morte. Glória a Deus. Romanos 6:23. Mas o dom gratuito da vida é Jesus Cristo. Amém, Jesus. O dom gratuito. É gratuito, você não precisa pagar. Você não tem que dar 10%. Você não tem que fazer campanha. Você não precisa pagar voto. É de graça, gratuito. Gratuito. Você não precisa pagar nada. É gratuito. Jesus não cobra nada seu. Tem que ser por amor. Verdade. Ageu, livro de Ageu fala, tem que ser por amor. Tudo tem que ser por amor. Jesus não te pede, Jesus não te cobra, tem que ser por amor. Amar a Ele sobre todas as coisas. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. É amor. Deus, aleluia. Quando você ama Ele, você faz por amor. Você não é obrigado. Não é pelo que o homem fala. Não é pelo que o pastor fala. Não é pelo que o padre fala. É por amor. Amém. Você faz por amor. Porque você sabe. Você é grato àquele a qual morreu por você. Gratidão. A palavra correta. Amor. Gratidão. É isso que as pessoas não entendem. Não sabem o que é o significado do amor. O significado do amor significa gratidão. Gratidão àquele que morreu numa cruz por você. Ser grato. Respeito. Honra. É o que ele pede. Que Deus abençoe a tua noite.